Aqui é o professor Gerson e hoje eu vou demonstrar um pouco para vocês e treinando a figura humana de perfil na proporção 7 por 7. Então, na nossa folha, vou escolher um ponto central para ser a nossa primeira medida. Vocês verão que eu estou usando uma base quadriculada que vai nos auxiliar um pouco nesse processo. De qualquer forma, o que nós precisamos são 7 medidas. Então, a primeira medida central e depois, tá? Então, vou marcar a primeira medida central. Mas de qualquer forma, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 medidas de altura. E nós faremos, considerando a central, após isso também 7 medidas na largura. Na figura de perfil, as questões das meias medidas também são bastante importantes, como já devem ter notado no último exercício. Mas também é legal de vocês enxergarem que a cabeça humana de perfil fica, podemos relacionar ela com 3 quadrados dispostos dessa maneira. Então, essa linha central, então, obviamente, é a linha dos olhos. E nós vamos separar aqui, então, na primeira medida da frente, nós vamos marcar, então, o que seria a linha da testa. Podemos também marcar já a linha na horizontal, a linha da sobrancelha e a linha do nariz, porque é nesse segundo, vejam a questão deste ponto aqui. Então, assim, a linha do nariz, tá? É essa um pouco mais para dentro, aqui a linha do nariz, começa o nariz e aonde está a testa. Então, esta é meia medida para dentro. Nesse ponto, entramos um pouquinho e fazemos aquele nariz com um triângulo retângulo tocado nesse ponto. Aqui já podemos marcar então a posição na testa e essa vai ser a posição do nariz. Considerando então este ponto aqui é a linha da boca, que vai estar acompanhando então a linha da testa, mais ou menos nessa posição. Vocês podem só marcar com um triângulo invertido aqui. Então faz uma parte de baixo do lábio entrando um pouco, tá? Para nós fazermos a linha do queixo, que também está relacionado à altura da testa. Esta linha aqui então nós podemos recuar um pouco aqui e desenhar, fazer só um triângulo deitado para a posição dos olhos. Esse ponto então também vai marcar a linha da sobrancelha, que é mais ou menos como nós a vemos de frente, só um pouco mais estreita. Lembrando então também que o nariz nós temos, além desse triângulo retângulo, cortamos um pouco a ponta e fazemos um ponto de interrogação deitado. Nesse momento, não se preocupe muito em acertar detalhes. É muito mais importante nós marcarmos os pontos chaves para o nosso desenho. Por exemplo, então, que aqui é a linha da testa, e aqui vai me ajudar a
ter uma base na hora de fazer o desenho da caixa craniana. E aqui a linha do couro cabeludo. Essa primeiro risco para trás aqui, do ponto central, então vai estar marcado com o final do queixo. Lembrando que isso também tem muita variação de pessoa para pessoa. E essa linha da sobrancelha até o nariz, ocupando então esta área aqui, podem ver que tinha dois pontos, onde tinha uma medida, nós podemos marcar então aonde vai ser desenhado a orelha. Façam como se fosse um 9, assim, fechado no meio. Primeiro eu risco para frente aqui, ou um pouquinho depois. Primeiro risco para frente aqui, onde seria a região da costeleta. Ó. E nós temos então a linha do cabelo. Atrás da orelha, é interessante notar que não tem cabelo. De forma, vocês podem olhar o próprio, sentir atrás da orelha de vocês que não tem cabelo atrás da orelha. O couro cabeludo, ele faz uma área livre de cabelo nesse ponto. Não me perguntem por quê. Mais ou menos nessa linha que termina o olho, então podemos começar a questão do pescoço. E nós temos aqui a estrutura da cabeça de perfil. Agora, o que eu posso fazer é diminuir um pouquinho. Então, vocês podem com a borracha. Então, apagar um pouquinho. E eu aqui também posso desligar as linhas de grade, porque o que importa agora são essas proporções do rosto, da cabeça, nesse ponto. E nós podemos também trabalhar com um pouco mais de detalhes. Vou aproximar aqui, uma vez marcada a posição de cada uma das partes do rosto. Nós vamos começar o desenho propriamente dito. Então, desenhando o olho. Agora sim, desenhando o olho. Vocês lembram que o olho de frente são 2 círculos concêntricos. O olho de perfil são 2 elipses concêntricas. De resto, ele é igual o acabamento, fazendo um gradiente radial nesse ponto. E é também, então, a pálpebra superior corta essa linha da íris. E a pálpebra inferior passa rente à íris, desenhando então seriam os cílios. Por enquanto não vou reforçar muito essas linhas. Agora eu posso apagar um pouco esta parte da íris do olho que estava acima. É interessante você desenhar as elipses inteiras, porque é muito fácil errarmos nesse ponto e descentralizarmos as elipses. Com relação à sobrancelha, é o mesmo sistema de frente. Começamos com o retângulo, que depois diminui até um pouco depois do olho. Nariz de perfil. Então nós temos aqui este triângulo com a ponta cortada. Então lembrando que a testa ele vem até a linha da sobrancelha, entra um pouco em direção ao olho. E depois então nós vamos poder seguir o nariz com seus diversos formatos até esta linha da testa aqui. Aqui então nós podemos desenhar a narina, e aqui a asa do nariz.
Depois vou entrar em alguns detalhes com relação à luz e sombra. Também podemos marcar um pouquinho este ponto aqui. Com relação à boca, começamos com esse triângulo deitado. Então nós fazemos o lábio superior como se fosse lembrando daquele V, dessa estrutura desse músculo que tem esse ponto do lábio. Lembre-se apenas que o lábio se projeta. Então, o lábio, principalmente o lábio superior, ele fica mais projetado, ele fica mais à frente do que o lábio inferior. Então, a parte de baixo do lábio, ele tem essa pequena entrada aqui. E nós podemos desenhar, então, o queixo, porque ele também se projeta, mas mantendo o mesmo alinhamento com relação à testa. A testa também podemos deixá-la razoavelmente reta até o ponto onde começa o couro cabeludo. Lembrando também que a cabeça tem uma forma mais arredondada. Por mais interessante iniciarmos com linhas retas, mas é sempre arredondando os cantos. Podemos virar a folha e eu vou desenhar o contorno então da cabeça. Nesse momento eu posso desenhar a orelha e aqui nós podemos então, posso explicar um pouco mais em detalhes como é o desenho desta orelha de perfil, que aliás é uma estrutura que eu gosto muito de desenhar orelhas. Por incrível que pareça, torna-se divertido. Então, nessa área que nós temos demarcado aqui, nós vamos desenhar algo parecido com um 9. Essa linha, o ponto central aqui, nós vamos começar uma segunda linha que é dupla com relação à primeira que nós fizemos. Ela vai até o lóbulo da orelha inferior, bem aonde pendura-se os brincos. Depois disso, nós temos o lóbulo que protege o ouvido. Então, um pequeno lóbulo aqui, do qual, próximo a ele, nós vamos ter uma estrutura em forma de C, nesse caso um C invertido, que é a parte mais funda da orelha, da caixa de ressonância do ouvido que nós temos aqui. Acima disso, vamos fazer uma outra estrutura em forma de C, e no canto aqui, nós temos uma outra dobra, mais ou menos nesse formato. Atrás da orelha, então, podemos desenhar aqui o couro cabeludo. E para finalizarmos essa estrutura da cabeça, nós podemos então fechar com relação ao queixo. Queixo tem muitos formatos e geralmente não é tão quadrado como nós temos aqui. O importante é que também ele saia dessa posição da orelha aqui e se encontre com a linha do queixo. Depois então desenhamos aqui a linha do pescoço e nós temos razoavelmente aqui as estruturas para desenharmos um rosto de perfil. A partir desse ponto, vai ser alguns diferenciais, principalmente com relação à luz e sombra, e com relação a alguns símbolos que ligam mais esta figura ao universo masculino ou ao universo feminino. Então é muito mais simbólico nesse ponto. Principalmente esse tipo de desenho, que é razoavelmente um desenho simbólico apenas mais elaborado.
Mas então, o que podemos fazer é começar um sombreamento, aonde vocês vão criando os degradês, lembrando de usar aquela técnica de desmanchar as linhas, deixar um dos lados mais preciso e o outro lado um pouco mais ah, com o degradê acontecendo. Eu estou também num equipamento aqui tentando simular o que vocês vão fazer com lápis. Então, às vezes eu vou conseguir os mesmos efeitos, às vezes eles serão um pouco diferentes. Vejo também aqui que nós podemos fazer a partir dessa base, nós criarmos uma figura, trabalharmos com uma figura feminina. Isso me agrada bastante. Então, o que vamos fazer apenas, talvez aqui, é apagar um pouquinho a sobrancelha, deixando ela um pouco mais alta. Vamos reforçar bem esta linha, os cílios, buscando aumentar o tamanho do olho, essa proporção. Lembrando que não precisa desenhar cílio por cílio, preocupe-se mais em fazer essa mancha mais escura. Aqui vocês podem fazer um degradê também desta linha para cima. Com relação ao nariz, essa parte aqui, debaixo do nariz, geralmente fica mais sombreada, fica bem interessante que vocês façam uma sombra aqui. E desmanchem um pouco esta linha da asa do nariz um pouco para fora. Da boca, podemos fazer um sombreado da linha central para cima. Podemos reforçar também um pouco mais, fecharmos esta boca aqui. Fazemos um pequeno sombreado degradê para baixo aqui. E no lábio inferior também começarmos de baixo para cima. Um pouco de sombreado abaixo da boca. Talvez nesse caso aqui o queixo tenha ficado um pouco proeminente demais. Podemos reduzi-lo um pouco. Um sombreado aqui para a maçã do rosto. Nesse ponto podemos fazer um sombreado em direção ao pescoço. Um sombreado no pescoço aqui também. Legal desenhar só um pedacinho dos cílios nessa parte aqui, dá uma boa relação com mostrar o olho mesmo que ele esteja oculto. Então alguns sombreados aqui, tanto embaixo da boca aqui, com relação ao queixo. Como uma figura mais feminina, também poderemos utilizar uma ideia de um cabelo. Nesse primeiro momento, também recomendo que vocês não tentem fazer o cabelo com fios e enxerguem o cabelo como ele realmente é, como um complexo conjunto de mechas com áreas claras e escuras. Então, para fazer este cabelo aqui, primeiro estou escurecendo a área do couro cabeludo.
podem ver, o que já nos permitiria mostrar uma mulher bastante elegante com seus cabelos curtos. Já seria uma figura feminina, cabelos curtos, bastante elegante. Nós podemos então começarmos algumas mechas aqui. Lembrando que geralmente a mecha sobe um pouco com relação à linha do couro cabeludo e desce. Então, algumas pequenas mechas, lembrando que elas são sempre mais largas na base, depois elas seguem diminuindo. Eu acho que para uma figura feminina esse pescoço ficou um pouco largo demais. Podemos diminuir um pouquinho essa posição. Desenharmos então algumas mechas, tentando mantê-las mais escuras assim, terminadas mais em ponta. Percebam que é muito mais uma relação de manchas, de criar manchas escuras. Por isso não se preocupem tanto com fios, se preocupem mais com essas grandes áreas. Então podemos escurecer então toda essa parte do cabelo. Já temos uma figura feminina bastante elegante. E com a borracha, e isso é algo que eu quero chamar a atenção para vocês, a borracha é uma ótima opção nesse momento. Então, se vocês trabalharem, esse aqui, se vocês trabalharem com a borracha, vocês podem então criar essas áreas mais claras, como se fosse o brilho no cabelo, de uma forma muito mais interessante do que tentar fazer isso apenas com o lápis. Então eu recomendo também enxergarem a borracha como um ótimo instrumento de desenho, principalmente no momento de fazer áreas mais claras, os highlights da figura com a qual vocês estão trabalhando. Então, nesse primeira nossa aula, essa nossa aula, teleaula, vamos ficar com a nossa figura feminina com essa configuração. Gostaria que cada um dos alunos, então, fizesse a sua própria figura feminina baseado no modelo 7x7 que foi disponibilizado e com as informações, então, passadas nessas nossas teleaulas. Muito obrigado e até mais.